você entrar na palavra do Senhor, abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Gálatas 1, verso 8 e 9. Aleluia. Amém? Boa noite para quem eu não vi, a paz. Que bom que podemos estar na casa do Senhor, podemos estar adorando ao Senhor. Gálatas capítulo 1, verso 8. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite. Levantamos a Ti, Senhor Jesus, um altar de adoração. Levantamos a Ti, Senhor, um altar declarando o Teu senhorio sobre o governo dessa casa, sobre o governo dessa cidade, desse estado e nação. Tu és digno, Senhor, de receber. Tu és digno, Senhor. E agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Queremos nos alimentar da Tua palavra, queremos nos alimentar do pão da vida, queremos nos alimentar de Ti, Senhor Jesus, que o nosso espírito possa ser uma terra fértil nessa noite, para que a Tua semente, a semente do Teu Evangelho, possa cair em nosso espírito, em nosso coração, e possa produzir aquilo que o Senhor deseja. Espírito Santo, ajuda-nos nessa caminhada, nesse tempo, neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos falar nessa noite sobre o outro Evangelho. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Na versão que eu tenho aqui diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amém? Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo onde nós encontramos muitas coisas verdadeiras, e nós também encontramos coisas falsas. Praticamente de tudo que existe na face da terra se tem falsificado. Praticamente de tudo que você possa imaginar existe uma cópia que é uma cópia falsa. Até as notícias muitas vezes são falsas, né? E nunca se ouviu falar tanto na famosa fake news, notícias falsas, notícias que não são verdadeiras. E nós sabemos que muitas vezes, se a gente vai comprar algum produto, a gente precisa estar muito atento, porque alguém pode lhe vender, alguém pode lhe entregar um produto falso, e você pode adquirir um produto falso pensando que estava adquirindo algo verdadeiro. Como diz o gaúcho, muita gente compra gato por lebre. Esses dias, uma notícia lá, se eu não me engano, lá de Manaus,
A polícia prendeu algumas pessoas que elas conseguiam capturar urubu. Então eles limpavam, depenavam e vendiam como se fosse frango. E alguém descobriu e denunciou, e as pessoas estavam comendo urubu pensando que estavam comendo frango, o famoso, esse nem é gato por lebre, é urubu por frango. Então existe muita coisa que é falsa, e se a pessoa não estiver muito atenta, ela facilmente pode ser enganada. E hoje se falsifica de tudo, né? Roupas, calçados, medicamentos, eletrônicos, então é o que mais tem, bebida, todo tipo de coisa pode ser falsificado. E como todo tipo de coisa pode ser falsificado, a palavra de Deus, ela diz que existem também os falsos profetas, existe o falso Cristo, existe coisas falsificadas, como também existe o falso evangelho, o que não é evangelho, que é chamado de evangelho, mas que a palavra de Deus ela dá um outro nome, ela chama de outro evangelho. E na linguagem de hoje, eu vou ler aqui para você na linguagem de hoje, onde o apóstolo Paulo diz assim, na verdade, Gálatas 1,7, não sei se a senhora consegue trocar ali, pastor, a versão, Gálatas 1,7, na versão da linguagem de hoje, ela diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, na verdade, não existe outro evangelho. O apóstolo Paulo diz assim, na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo assim, porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. 7, Gálatas 1,7, o qual não há outro, nada atualizado, eu queria na linguagem de hoje. Coloca aí se puder colocar, senão eu leio aqui, fica tranquilo. Na verdade não existe outro evangelho, porém eu falo assim, porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, toda vez que alguém quiser mudar o evangelho e querer dar ao evangelho uma voz que ele não tem, querer anunciar um evangelho que não é evangelho, mas o apóstolo Paulo diz assim, na verdade não existe outro evangelho. Eu digo que há um outro evangelho porque existem pessoas que querem mudar o evangelho, que querem mudar a verdade do evangelho, que querem mudar o significado do evangelho, que querem dar ao evangelho um valor, um sentido que não existe. Então, para este evangelho que não existe, que é falso, e que Paulo, para não dizer que é falso, ele diz assim, na verdade não há outro evangelho. Ele diz, só há um evangelho. Mas existem pessoas que querem mudar o evangelho, então eu vou chamar isso de outro evangelho. Eu vou chamar isso que as pessoas apresentam de outro evangelho. Então ele diz assim, se alguém quiser apresentar para vocês outro evangelho, diferente daquele que vos foi ensinado, esta pessoa seja anátema. E depois ele continua falando, mesmo que um anjo apareça, mesmo que um anjo desça do céu, e se esse anjo vier e apresentar outro evangelho, ele não é de Deus. Amém? Sabe que o apóstolo Paulo ele fala de uma das paixões da religião, que é a questão dos anjos. Quando se fala em anjos, as pessoas falam que tem um anjo, as pessoas esquecem tudo, pode falar 500 abobrinha depois, mas se começar dizendo, eu vi um anjo, o anjo disse tal coisa, a pessoa ela para de filtrar, ela para de colocar no peso da palavra, ela para de analisar se aquilo que está sendo dito é bíblico ou não é, está na palavra ou não.
está escrito na palavra ou não. Então Paulo diz assim, mesmo que um anjo aparecer, e esse anjo aparecendo disser alguma coisa que não é o evangelho que vos tem sido ensinado, é um outro evangelho, está mudando o sentido do evangelho, então isso não é de Deus. E isso é tão sério, querido. Esse outro evangelho, ele é bastante diferente, parece igual, mas não é. Então, por exemplo, o que é o evangelho? Vamos lá, vamos começar do básico. O que é o evangelho? O evangelho, querido, evangelho significa uma boa notícia. Evangelho é uma boa notícia. Mas qual é essa boa notícia? A boa notícia é que o homem estava perdido. O homem estava condenado. O homem estava condenado a viver eternamente longe de Deus. E a boa notícia é que Jesus veio para ligar este homem novamente a Deus. Esse evangelho significa que é chegado a nós a notícia de que Cristo é capaz de nos perdoar os pecados, de nos regenerar, de nos tornar filhos de Deus e de nos dar uma vida eterna. Amém? O evangelho é isso. Jesus veio para nos salvar. De quem Jesus veio nos salvar? Jesus primeiro, que muitas pessoas dizem, Jesus veio, querido, para nos salvar, não do diabo. Ele veio para nos salvar da condenação de Deus, da ira de Deus, do peso da ira de Deus que estava para vir sobre nós. Jesus veio para nos salvar dessa ira divina. Jesus veio para nos salvar de nós mesmos, que estávamos corrompidos em nossos próprios pecados, em nossos próprios delitos. Jesus veio para nos salvar de nós mesmos. Jesus veio para nos alinhar. Então o evangelho primeiro, ele traz a boa notícia de salvação, traz a boa notícia de que podemos ser salvos, ele traz a boa notícia de que independente do que façamos, Cristo é poderoso para nos salvar. Amém? Mas o evangelho, ele também nos traz a palavra capaz de nos alinhar a esse propósito de Deus, a palavra capaz de nos posicionar como Deus quer. Então o evangelho não trata, por exemplo, de como o homem vai encontrar a felicidade. Então, se o evangelho ele tratar de alguma coisa diferente de que seja a nossa salvação, ou de nos alinhar ao propósito de Deus através da palavra, então não é evangelho. O evangelho não trata de como eu vou parar de sofrer, ou de como eu vou encontrar a felicidade. O evangelho, ele nos diz que Deus me oferece algo chamado fruto do Espírito, que vem podar, que vem moldar o meu caráter. E lá no fruto do Espírito não existe a felicidade, existe a alegria do Senhor, mas não existe a felicidade. Você não vai ver Deus dizendo, olha, eu vim aqui para te dar felicidade, eu vim aqui para que você seja feliz, eu vim aqui para que você parasse de sofrer. Não, isso você nunca vai ler no Evangelho. Deus nunca disse, eu vim aqui, eu enviei Jesus para que você pare de sofrer. Não, mas a palavra existe para que a gente aprenda a sofrer pelo motivo certo, pelo motivo correto, para que a gente pare de chorar pelo motivo errado e comece a chorar pelo motivo certo. Que a gente pare de chorar porque Deus não nos dá coisas e aprenda a chorar pela cidade, pelo pecado da cidade, pela iniquidade da cidade. Que a gente pare de chorar porque não se conquistou isso ou aquilo e comece a chorar porque nossos amigos e familiares ainda não conheceram a Cristo e eles estão tão condenados quanto você estava antes de conhecer ao Senhor. Então é aprender a chorar pelo motivo certo. Não é o pare de sofrer, mas é sofrer pelo motivo certo, porque às vezes você está sofrendo pelo motivo errado. Então, quando esse evangelho que ensina que o homem ele é totalmente autossuficiente, que o homem é capaz de tudo, que o homem não precisa de nada, que ele, se ele quiser, ele pode, que o querer é poder,
evangelho. Isso tudo não é evangelho. Mas veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11:3. Se você trouxe aí a sua Bíblia, 2 Coríntios 11, verso 3 e 4. Pois, assim, olha só o que Paulo está dizendo. Assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra ou da serpente, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Verso 4, porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia. Agora ele já está falando não mais de um outro evangelho. Agora ele está dizendo, qualquer um que anuncia um Jesus diferente, um outro Jesus, diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um espírito, um outro espírito, e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que recebemos de nós. Agora, na lista do apóstolo Paulo, ele não está listando apenas um outro evangelho, ele está listando agora um outro Jesus e um outro Espírito. Então ele diz ali, eu temo que da mesma forma que a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, a lista do outro, ela aumentou agora, não é só um outro evangelho, um evangelho falso, um fake gospel, um evangelho gospel. Não é apenas um evangelho falso. Agora ele está falando de um outro Jesus. O outro Jesus. Então é mais ou menos assim, querido. Paulo está dizendo, você pode ser enganado. A pessoa chega num ambiente onde as pessoas estão dizendo, eu era pobre, eu não tinha nada, estava endividado, e daí eu vim para cá. E agora eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma casa na serra, eu tenho um apartamento, eu tenho um carro importado, eu tenho isso, Jesus me deu tudo isso. Então alguém vai lá e no meio do encontro alguém diz, você quer receber Jesus? E a pessoa se levanta e vai lá. O Jesus que ela quer receber é o Jesus que deu a casa, o carro, o carro importado, é o Jesus que encheu aquele outro que acabou de usar a palavra de bens, de propriedades e coisas. Esse é o Jesus que a pessoa está recebendo, esse é o Jesus que a pessoa está aceitando. Então Paulo está dizendo assim, do mesmo jeito que Eva foi enganada pela astúcia da serpente, as pessoas estão sendo enganadas e abandonando a simplicidade de Cristo, a simplicidade do Evangelho, porque alguém chega, porque se alguém for pregar-nos outro Jesus, porque vocês suportam com alegria, porque a pessoa chega e começa a falar de Jesus, o resto que ela falar, por incrível que pareça, as pessoas elas apagam. Então de repente alguém está apresentando um Jesus que não é o Jesus o Cristo, não é Jesus o Cristo, ele está apresentando outro Jesus, ele está apresentando um outro Espírito que não é o Espírito de Deus, está apresentando um Espírito diferente, algo diferente, que não é o Espírito de Deus e do Evangelho que nós recebemos. Então Paulo está dizendo, existem muitas coisas falsas, existe o falso Evangelho, que Paulo diz, outro Evangelho, existe aquele que anuncia um outro Jesus, um falso Jesus, um Jesus que não salva, porque esse Jesus que eles apresentam, ele parece um Papai Noel, ele é o gênio da lâmpada, ele é o gênio que a pessoa esfrega lá 3 vezes e faz um pedido. Esse Jesus que muitas vezes é apresentado é um Jesus que não existe. Então às vezes, querido, você se impressiona quando você vê na grande mídia alguma denominação dizendo, nós estamos em tantos países, nós temos milhões de
pessoas e tal, e aí você pensa, uau, milhões de pessoas estão em Cristo. Não, não necessariamente. Milhões de pessoas, elas se converteram a um Cristo que não existe. Elas se converteram ao gênio da lâmpada, elas se converteram ao Papai Noel, elas se converteram a algum mago, a alguma outra coisa que não é Cristo. Elas receberam alguma coisa que não é Evangelho. E que agora, nesse tempo, é chamado de coach. Ou seja, é aquilo que afaga o ego, que afaga a alma, que faz bem para a alma e que não alimenta o espírito. Porque o objetivo do Evangelho não é afagar a minha alma. Não é me afagar a alma, é alimentar o meu espírito. Então alguém está recebendo um Evangelho que não é Evangelho, um Cristo que não é Cristo, um Espírito que não é o Espírito de Deus, um Espírito que não é o Espírito de Deus. Então a lista aumentou, outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. E se a gente associar ao falso profeta, ao falso Cristo, a tantas outras coisas, você vai vendo que muitas vezes alguém que está ouvindo não é o Evangelho, mas é o canto da sereia, ou é qualquer outra coisa, mas não é o Evangelho, não é Cristo. E aí Paulo, ele diz assim, veja que ele diz assim, ó, o que vai acontecer? Esse outro Evangelho, ele é uma cilada. Se a pessoa não estiver atenta, ela vai ser enganada como Eva foi enganada. Ela vai ser enganada como Eva foi enganada. Porque para Eva, a serpente disse assim, não foi isso que Deus disse? Então a pessoa diz, mas Deus disse isso. Deus disse que vai te dar, Deus disse que você vai conquistar, Deus disse que você vai crescer, Deus disse que você tem que dominar. Desde que dê uma boa oferta, desde que deixe bastante dinheiro. Então a pessoa está ouvindo, é outra coisa. Só que daí Paulo, lá no primeiro texto, em Gálatas 1, 8 e 9, ele fala duas vezes o que é que deve ser feito, qual é a atitude que deve ser tomada com alguém que apresenta esse falso evangelho. Ele diz lá, ele fala duas vezes, diferente daqueles, se alguém, mesmo que seja um de nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Lá na versão atualizada diz que seja anátema. E o verso 9 ele repete, pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um outro evangelho, um evangelho diferente daquele que vos foram, que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada, que seja anátema. Anátema, o que é anátema? Anátema significa amaldiçoado, expulso, excomungado. Esse é o significado de anátema. Ou seja, essa pessoa não faz parte do corpo de Cristo. Essa pessoa não faz parte do corpo de Cristo. Ela tem que ser excomungada, ela tem que ser expulsa, ela tem que ser rechaçada do corpo de Cristo. Veja que a palavra é dura. Qual é o procedimento quando alguém nos traz um evangelho que não é Cristo? E a gente vê, querido, que as pessoas às vezes elas confundem mesmo, porque não sabem. Porque hoje você vê as pessoas com muita facilidade falam, tem unção, tem adoração. E as pessoas acham que qualquer música é adoração. E elas acham que qualquer arrepio é unção. E elas não sabem diferenciar o choro de uma emoção, o choro de uma unção. Nós podemos nos emocionar por muitas coisas e não ser unção. É apenas uma emoção. Você pode estar lá assistindo um filme triste e chorar. Você não pode dizer que aquilo é unção. É uma emoção. Então às vezes as pessoas confundem adoração, qualquer música como música seja adoração. Porque a adoração por si mesmo não é só música.
A música faz parte de adoração, mas nem toda música é adoração. Até porque nem muitas coisas que canta, nem adoração é. Pode ser música, não é louvor, porque falam do homem. Falam do homem. Se a música fala do homem, não é adoração, não é louvor, porque o louvor exalta a Deus pelas coisas que Ele faz. Entende a diferença? Então, se eu cantar lá, por exemplo, Sabor de Mel, isso não é louvor, porque eu estou falando de uma pessoa. Não é adoração, porque eu estou falando de uma pessoa. Isso é uma música. Você entende? Não é louvor, não é adoração. Então, quando a pessoa não consegue discernir, entender o que é música, o que é adoração, o que é louvor, o que é unção, como é que ela vai saber discernir o que é evangelho e o que não é? Mas sabe, se existe o falso, esse falso, ele precisa se espelhar no verdadeiro. Eu lembro que há uns anos atrás, eu estive ali em Ribeira com o meu cunhado, e aí nós fomos numa loja, e o cidadão lá nos mostrou algumas réplicas de celular. E aí você olhava, e você pensava que era o celular da moda, porque era idêntico. Era idêntico. Mas ali onde ia o nome do celular, o nome do aparelho, a marca, aí era escrito de uma forma diferente, às vezes a mesma fonte, o mesmo tipo de letra, mas o que estava escrito era diferente. Mas a pessoa que não é atenta, ela podia comprar aquilo, porque ela não conhecia o verdadeiro, então ela podia comprar o falso, pensando que estava comprando o verdadeiro. Então, quem não conhece o Evangelho, pode comprar o que se apresenta como Evangelho, pensando que é Evangelho. Então a pessoa pode pensar que o que ela está ouvindo é Evangelho, e ela nem sabe que o que ela está ouvindo nunca foi Evangelho, que ela nunca esteve no corpo de Cristo. Porque o objetivo do Evangelho, o Evangelho, ele tem por objetivo, ele é duro, ele é confrontador e ele é realista. Quantas pessoas foram procurar Jesus? Quantas pessoas quiseram seguir Jesus? Eles disseram: Jesus, nós queremos te seguir. O que Jesus disse para aquelas pessoas? Não, vocês podem me seguir, eu vou dar carro para vocês, eu vou fazer que vocês enriqueçam. Não, Jesus disse assim: olha, a serpente tem o seu covil, os pássaros têm lá o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem lugar para reclinar a sua cabeça. Você quer me seguir? Você quer me seguir? Eu não tenho nenhum lugar para ficar. Eu não tenho nada para lhe oferecer como recompensa, no sentido de valores humanos. Eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho lugar para reclinar na minha cabeça. Mas se você quiser me seguir, venha. Então Jesus, ele foi muito claro e realista. Quando as pessoas foram segui-lo, ele disse assim: olha, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, renuncie. Quem quiser me seguir, olha, saiba, no mundo vocês vão sofrer muitas aflições, mas tenham bom ânimo. Então Jesus disse assim: vocês vão sofrer aflições, mas não sejam desanimados, porque o que Jesus tem para nos oferecer, querido, não são valores financeiros. O que Ele tem são coisas espirituais. Jesus disse que nós temos que juntar um tesouro no céu, na glória, não na terra. Você está entendendo? Então o Evangelho, ele é muito realista, ele é muito claro, ele é muito duro. Então, se a pessoa quiser qualquer outra coisa diferente do que Jesus disse que pode nos dar, ela está procurando outro Evangelho, ela está procurando outro Jesus, ela está buscando outro Espírito que não é o Espírito de Deus. Amém? Mas eu não quero dizer isso para você: pastor, agora eu estava
estava achando, eu vi tanta gente falando na internet que 2020 vai ser o ano da conquista, que 2020 vai ser o meu ano. Pode ser, irmão, se você for viver um ano de obediência, de sujeição ao Senhor, se você entregar a Ele a sua vida, se você deixar Ele dirigir as suas decisões, se Ele for aquele que vai governar a sua vida, o seu ano vai ser um ano abençoado no sentido de que Ele vai estar junto contigo. Ele vai andar contigo, você vai ter o favor do Senhor na sua vida. Mas a nossa esperança com Cristo, irmãos, ela não se resume a essa terra, em conquistar ou não conquistar coisas. Ela está ligada à eternidade. É na eternidade. A nossa recompensa será na eternidade. Amém? Então, meu conselho para você é: segura na mão de Deus e vai, como diz aquela canção antiga. Segura na mão de Deus e vai. Não desista. Vai em frente. Agarra-te ao Senhor e não desista. Amém? Enfrente as suas lutas. Enfrente com fé, com coragem. Enfrente confiando no Senhor. Não desista de andar com o Senhor. Não vá atrás da conversa da serpente. Ouça o que o Espírito de Deus tem te falado. Amém? Vamos ficar de pé.